Começando o nosso Linha de Passe, depois de uma linda sessão de fotos pré-programa, né? Você que acompanha no Twitter. Papo sério agora, futebol. E a gente vai conversar muito sobre muitos temas. Falei sobre alguns deles agora na nossa pré-abertura. E claro, vamos falar bastante do clássico paulista também. Palmeiras e Santos, porque tem Gabigol de um lado, tem o Scarpa de outro, jogadores aí relacionados, podem fazer suas estreias aí nos respectivos times. E, lógico, tem o tempero, né? Tem a pimenta, Lucas Lima nessa história também, jogando pela primeira vez contra o ex-clube. Você vai participar conosco na seguinte hashtag, ó. Você vai lá no Twitter e participe com a nossa hashtag Linha de Peso. E por que Linha de Peso? Tem Scarpa, tem Lucas Lima, tem Neymar, tem Paulo Henrique Ganso, tem Lucas Moura, tem Cueva, tem Henrique Ceifador, tem tudo isso. Programa pesado, tem um clássico aí nesse final de semana, aliás, não é o único, né? Mas tem Palmeiras e Santos. Tem muita coisa pra gente discutir, assuntos pesados. Linha de Peso é a hashtag de hoje. Programa que tem as participações de Leonardo Bertozzi, Eduardo Tironi, olha lá, que sorriso, empolgadíssimo, Arnaldo Ribeiro e este homem que brindou o Twitter com uma bela foto hoje, Jean Oddi, né? Sua bela foto. Com a sua bela foto, né? No melhor estilo Chips, Poncherello. Pedindo desculpas aos mais novos, né? O pessoal não acompanhava Chips, né? Isso denuncia a idade também. Denuncia não é pouco. Ou pode ser Stallone e Cobra, né? Também. Um pouco, né? Certo. Um pouco. Muito bem, Fã de Esportes. É o seguinte, hoje a gente vai mandar todas as enquetes de uma vez. Assim você já vai ter uma ideia do que vai ser o programa e já começa a participar desde já, porque quando a gente chegar nos assuntos, a gente já vai ter uma ideia do que você está imaginando sobre eles, tá bom? Então participa com a gente desde já. espn.com.br/enquetes. Quem vai levar mais público ao estádio nos estaduais? A gente não está se referindo só a esse final de semana. Quem você acha que no final dos estaduais vai ter melhor público? O Corinthians, atual campeão brasileiro, o Cruzeiro, que está arrebentando de público, já tem mais de 52 mil, expectativa de 60 mil pessoas no Mineirão para esse jogo contra o América, que é um clássico. Ou o Palmeiras, né? Corinthians e Palmeiras sempre com ótimos públicos, principalmente depois com as novas arenas. E o Cruzeiro aí que está arrebentando lá de público no Mineirão, tá? O Neymar é perseguido? Sim ou não? Tá? Vamos falar sobre o Neymar sim. Depois a gente vai ter um na lata muito legal, tem um assunto Lucas Moura e Paulo Henrique Ganso. Não perca no programa de hoje, hein? Quem preocupa mais a torcida do próprio time, né? Aquele jogador que é do seu time, mas te preocupa. O Borja era um cara para chegar e resolver. Até agora, nada. O Cueva também era para resolver, né? Era para ser o cara aí do São Paulo, principalmente com a saída do Hernanes. Deu problema até agora. O Guerreiro tá te preocupando por causa da questão do doping? Será que vai ser aliviada a pena? Não vai? E o Casim, né? Que titular do time do Corinthians. É verdade, ele é o titular ainda do time do Corinthians, né? O Carille fez algumas opções aí, mas o titular ainda é o Casim. Ou o Ricardo Oliveira, que foi para o Atlético Mineiro, e o torcedor já começa a ficar preocupado um pouquinho com a questão física do Ricardo Oliveira. Afinal de contas, já é um atleta de uma idade mais avançada, é um centroavante importante para fazer gols, mas o torcedor do Atlético está preocupado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, Borja, Cueva, Guerreiro, Ricardo Oliveira ou Casim, tá? Participe com a gente, já vou entrar nesse assunto. Quero começar o programa de hoje falando sobre o Henrique Dourado. Henrique Dourado foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado, junto com o Jô, 18 gols, mais de 30 gols aí na temporada, uma temporada sensacional, a melhor temporada da vida do Henrique Dourado. Só que ele vai para o Flamengo com um custo na transação alto e também com salários altos, né? Vai salário de jogador top, né? O que esperar do Henrique Dourado do Flamengo? Eu vou abrir com o Bertozzi hoje. Você acha que é muito caro o que vai se gastar com o Henrique Dourado? Esse valor é muito alto, até de salários, né? Para o jogador que é o Henrique Dourado, ou é isso mesmo? E o mercado não tem ninguém, o Henrique Dourado é a salvação. William, gols custam caro, né? Custa. Por que nos times quem ganha mais normalmente é o atacante, é o cara que decide os jogos? Porque eles custam caro. Me parece também que o valor de salário e de transferência que ele chega é um reflexo muito grande da ausência de boas opções nesse mercado, né? Ou você está vendo aí o Corinthians, por exemplo, com o Casim, a gente vai falar em mais detalhe daqui a pouco. Gostaria muito de contar com o Henrique Dourado também.
E não conta porque não conseguiu viabilizar financeiramente a operação nas condições que o Fluminense esperava. Senão, ele tanto poderia estar no Corinthians como está no Flamengo agora. O Flamengo teve mais condição de fazer o negócio. Embora, em tese, precise menos. Por que eu falo em tese? O Viseu a gente já sabe que no segundo semestre não vai estar. E o Guerreiro a gente não sabe, né? O Guerreiro não renovou ainda. E não me consta que seja uma coisa simples, assim, de só sentar, assinar. É porque pelas atuais bases do Guerreiro, eu não sei nem se eu renovaria. Estava complicado antes do caso do doping, né? Já estava enrolado. Não era uma situação financeira, simples. Agora ainda some-se essa situação do doping. Então, talvez você pode até discutir, né? Se o Flamengo era o time que mais precisava do Henrique Dourado, e claramente não é. Mas em algum momento pode ter só ele, né? Porque daqui a pouco vai chegar a Copa do Mundo. A gente não sabe o que esperar de um jogador como o Guerreiro perto da Copa, né? A gente lembra perto da repescagem já, quando ele tinha perspectiva de jogar, que ficou meio estranha aquela ausência dele em alguns jogos ali, com uma certa condescendência do Rueda até naquela situação. O ponto é, voltando, gols custam caro e, da mesma maneira que o Palmeiras contratou ano passado o Borja depois de um grande ano, e só no meio de uma carreira bem mais Pagado. ou menos, né? O mesmo acontece com o Henrique Dourado. Tudo bem, o Henrique teve aquele ano lá do Palmeiras 2014, depois dois anos de baixa mesmo, vestindo várias camisas aí. O próprio Cruzeiro. Ele passou no Cruzeiro e no português. E no Cruzeiro ele era a reserva do Leandro Damião, né? Que não é exatamente também um 9 que se tornou o que todo mundo esperava. Tanto é que estava no Flamengo e o Flamengo Negociou, exatamente. Damião. Mas, sim, no final das contas, o que faz o preço é o quanto você é requisitado. E por que ele é requisitado? Porque ele é um craque? Não é um craque, mas ele é um jogador que num ano foi capaz de fazer mais de 30 gols. Isso joga o seu valor para cima. Agora, o fator risco aí, ele existe, tanto como existia com o Borja, e o Palmeiras me parece já meio certo de que, embora ele possa ser importante, ele não vai ser o jogador do Atlético Nacional. Não vai ser. Ele pode ser importante de outras maneiras, mas aquele Borja, acho que ninguém tem mais expectativa de que ele seja. Então, assim, se o Henrique Dourado for um jogador de 20 gols no ano... Valeu. Até porque ele pode dividir com vários outros jogadores a responsabilidade. Acho que ele tinha mais a responsabilidade de carregar o Fluminense do que ele vai ter no Flamengo. O cenário é melhor para o Henrique Dourado em termos de time. Exato. Tem mais gente servindo, ele mais vai ter gente gente chegando. criando oportunidades para ele. E isso, sem dúvida, que é uma coisa positiva e que vai ajudar bastante. É difícil saber o que esperar agora, porque é difícil imaginar um outro ano tão bom quanto o ano passado. Eu acho muito difícil esperar um ano tão bom quanto o ano passado. Mas se ele tiver, por exemplo, eu não estou esperando que ele seja um guerreiro, porque ele não vai ser. Mas lembra do Hernani Brocador quando passou no Flamengo? Lembro. Refinamento técnico tinha? Não. Cara, ele fez gols e o time foi campeão. No final das contas, e o Flamengo ainda conseguiu fazer uma grana com ele. Que eu acho que nem ser tão possível agora no caso do ceifador. Mas o Dourado é melhor que o Brocador, ou não? Então, é o que eu tô falando. O Brocador eu acho ele pior até tecnicamente. Sim, sim. E naquele ano, naquele contexto, num time muito inferior a esse até, cara, ele ajudou. Ele foi útil. A passagem dele foi útil. Então, às vezes é bom você ter um jogador assim que vai te garantir um certo percentual de gols ao longo do ano, né? Sim. É que custa caro. O curioso é que o Léo destacou os momentos da carreira de destaque do Henrique Ceifador. Os dois grandes momentos do Henrique Ceifador foram em elencos mais carentes, né? No Palmeiras, que se livrou do rebaixamento, no Fluminense, que se livrou do rebaixamento. Também é. Por que eu estou falando isso? Porque tem jogador que, numa situação dessa, em elencos com poucas opções, sobretudo centroavante, são os responsáveis por uma campanha heróica. Como um jogador desse, que não é tão refinado tecnicamente, se encaixa num time com mais recursos? Essa é a pergunta que vai se fazer sobre o Henrique Dourado nessa temporada. Não é que, assim, nem no Palmeiras e nem no Fluminense ele tenha jogado órfão completamente. No Fluminense, recentemente, ele jogava com o Gustavo Scarpa, que foram os jogadores contratados pelo Palmeiras, que é o time que mais investiu. Então, assim, não é que ele não tinha nenhum tipo de auxílio, jogou com o Richarlison, que está na Premier League. Não é que ele jogou sozinho, para deixar bem claro. Mas ele era praticamente, não digo a estrela, mas o jogador mais importante desses dois times, nesses momentos específicos. Agora é uma outra coisa. Ele precisa encaixar no bom elenco que o Flamengo montou
para o Flamengo ter sucesso na temporada. E num né? cenário de pressão, hein? Sim, Ser cobrado demais. sim. Acho Time que, por títulos e ele por gols, certamente. Sim, acho que aí as coisas se encaixam, né? O Flamengo na necessidade de dar uma resposta e dar uma resposta a conquistar títulos nessa temporada. Ele, por mudar de time e ir para o rival, né, tal, tem uma lógica de desconfiança no início. Todo jogador que passa de um time rival para outro, nesse início ele pena um pouquinho. Mas é curioso porque esse tipo de jogador foi rareando tanto no futebol brasileiro que temos outros exemplos, mesmo centroavantes que já talvez não vivam o auge ou não sejam um primor, eles têm mercado muito fácil, né? A gente tinha outro exemplo, o Gilberto, que saiu do São Paulo para não ser reserva do São Paulo. Talvez se ele tivesse esperado mais um pouquinho, ele seria titular do São Paulo. Ele quase foi contratado pelo Corinthians, não foi. Ele e o Henrique ficaram meio que esperando, porque uma coisa boa apareceria. O Gilberto acabou indo para a Turquia, o Henrique acabou indo para o Flamengo. Então, assim, o Jô, que chegou o ano passado com desconfiança no Corinthians, foi o grande nome da temporada. Esse homem-gol é uma coisa não digo em extinção, mas quase no futebol brasileiro. A própria seleção brasileira não tem um homem-gol. O Fred, outro exemplo, saiu do Atlético e foi para o Cruzeiro no dia seguinte. Pagou 10 milhões, está pagando, em tese, 10 milhões. Então, É uma situação curiosa. O Fred e o Henrique Dourado. Né? Um sai do Flu, vai pro Fla, o outro sai do Atlético e vai pro Cruzeiro. É uma posição rara nesse aspecto, né? Então, e aí, acho que a frase do Léo é emblemática. O gol custa caro. Cada vez mais o gol custa caro no futebol brasileiro. E o Henrique Ceifador é um dos grandes nomes da temporada, está disputado a tapa pelos dois clubes mais populares do país. E aí, acho que surge uma outra questão. No melhor dos mundos, o Flamengo com todo mundo, o Guerreiro podendo jogar mais rapidamente, o Henrique Dourado, que vem com esse tipo de investimento, em tese, para ser titular de um time com várias opções, se encaixa com um Guerreiro, com mais um centroavante. Aí são outras questões para a gente discutir a respeito do elenco que o Flamengo está montando para a temporada. Ainda vejo... embora fortíssimo, ainda vejo um inferior ao do Palmeiras, por exemplo. Vou repetir a pergunta que eu fiz para o Bertozzi para você, Jean. Vale o investimento ou em terra de cego quem tem um olho é rei? Eu acho que vale. Eu acho assim, algum nível de dúvida toda contratação tem. Risco toda contratação traz. Sempre vai ser, né? Sempre vai ser assim. Claro que alguns jogadores você tem menos risco, tem menos dúvida, outros você tem mais. Acho que o Flamengo tem que pensar já, né, no agora. O Flamengo tem uma pressão enorme, talvez a maior pressão do futebol brasileiro, em que pese todo o investimento que fez o Palmeiras de novo. O fato é que o Flamengo precisa desse grande título. Agora não dá mais, né? Acho que a gente já falou um pouco isso em 2017. Em 2018... acho que não tem mais jeito. O título precisa chegar agora. E se o título precisa chegar agora, eu acho que faz todo sentido do mundo você investir num jogador que atua numa posição, como disse o Arnaldo, complicada no Brasil, né? Que você não tem tantas alternativas assim, e que na última temporada foi um dos melhores, se não o melhor. Acho que não o melhor, porque o Jô fez um campeonato brasileiro excepcional, acabou indo embora. Mas hoje... certamente o segundo. Então, dos que permaneceram no Brasil, o melhor. Então, o Flamengo fez o quê? O Flamengo investiu no cara que foi o melhor centroavante do Campeonato Brasileiro, dos que permaneceram no país. E acho que faz sentido. Você tem uma questão também de que é um cara que já mora no Rio de Janeiro, já jogou no Rio de Janeiro, tem uma adaptação absolutamente total à cidade, né, aos campeonatos que vai jogar, conhece os adversários, Ao Maracanã, conhece os times, conhece os estádios, conhece absolutamente tudo. Então a gente fala, quando usa o exemplo do Borja, o Borja, né, tinha não conhecia absolutamente nada. O Henrique conhece absolutamente tudo. Foi um dos melhores no último campeonato. E é um jogador que sabe pôr a bola para dentro. Aí eu até acho que, de fato, como disse o Arnaldo, os melhores momentos dele foram em times muito mais limitados tecnicamente, mas também ele nunca jogou num time tão bom.
Para mim, o grande desafio do Flamengo, depois da contratação do Henrique, é conseguir fazer com que os meias joguem o futebol que tem que jogar e que não jogaram na temporada passada. Porque se esses caras criarem as chances para o Henrique, eu acho muito difícil que ele seja um fracasso, que ele não dê certo, porque ele pode até perder 1 ou 2 gols, mas ele vai fazer 1 ou 2 também. Então, assim, a questão maior, a partir do momento que o Flamengo contratou o ceifador, a questão maior é agora conseguir fazer com que o Diego jogue bola, com que o Everton Ribeiro jogue bola, com que o Giovani jogue bola, com que o Berril jogue bola, enfim, com que todos esses caras que não jogaram ou jogaram pouco na temporada passada consigam render. O Vinícius Júnior não jogou também porque teve pouca oportunidade. E aí, sem falar dos que até jogaram, como o Everton. É muito cara bom ali para abastecer o ceifador. E eu acho, sinceramente, muito difícil que, se os meias derem certo, se os meias passarem a jogar, ele seja um fracasso. Acho que, se as chances forem criadas, fatalmente ele vai fazer muito gol. Tem muito torcedor do Flamengo, Tironi, falando o seguinte: mas tinha o Viseu lá. Era melhor ficar com o Viseu e tal. Assim, uma coisa não está necessariamente atrelada à outra, né? O Flamengo não trouxe o Henrique, vai se desfazer do Viseu porque trouxe o Henrique. Não é isso. É que pintou uma proposta interessante, importante, o jogador achou interessante, o clube também e tal, da Udinese. E o Viseu está indo para lá. É uma porta de entrada ali para o mercado europeu. Se ele arrebentar, pode ir até para um clube ainda maior. Você defende esse lado? Você preferiria ver o Viseu, dar mais espaço para o Viseu? Ou tem que trazer um cara com estofo, mediante toda essa pressão aí que o Jean está falando, que o Flamengo vai passar por esse ano e vai mesmo? Assim, se você analisar a coisa mais friamente, eu apostaria no Viseu. Mas se fosse do ponto de vista mais pragmático e mais com a necessidade de título que o Flamengo tem, talvez a opção tenha sido melhor. Tem até um texto bem interessante do Rodrigo Matos hoje no UOL, dizendo que os valores da venda do Viseu e da compra do Dourado quase fica no 0 a 0 ali. Então o Flamengo se desfaz. Que é uma coisa. Quase uma aberração, né? Pois é. Então, Tese, né? Então você está se livrando de um cara que é novo, que pode acontecer qualquer coisa com ele, inclusive ele virar um craque. Um craque não, mas um bom jogador, um ótimo jogador. E você está se desfazendo desse cara que tem uma carreira enorme pela frente ainda, que poderia lucrar para o próprio Flamengo mais no futuro, dependendo do que ele jogasse, em troca de um cara que, enfim, mostrou suas qualidades ali, como sabe fazer gol nos últimos anos, mas é um jogador que é difícil imaginar que vá render ao Flamengo dinheiro no futuro, a não ser que vá para a China, aquelas coisas que são meio fora do padrão. Gol é caro, hein? Gol é caro. Gol é caro. Aliás, naquele livro não Soccernomics, até a tese sobre o gol é caro é interessante, né? Porque o esporte, como é um esporte que tem muito pouco ponto, então cada ponto vale muito. Por isso que os centroavantes no mundo inteiro são caras que fazem gol, valem muito, que é o caso dele. E ainda no caso, essa situação do futebol brasileiro, que tem poucos, né? Tem muito pouco centroavante no mercado. E por isso que o ceifador virou desejo do Corinthians, do Flamengo, o Fluminense não queria se livrar dele, enfim, o cara virou um jogador, eu diria, maior do que ele exatamente é. Acho que os valores que estão sendo pagos, foram pagos pelo Henrique Ceifador, são completamente fora do futebol dele. Mas não é por um equívoco em relação à avaliação técnica, né, Tironi? Acho que isso que é importante, assim. Eu não acho que o Flamengo pagou isso ou o Corinthians estava disposto a pagar o que pagaria porque considera o Henrique Ceifador um jogador muito bom tecnicamente. Eu acho até que talvez a direção do Flamengo tenha consciência... Porque precisa comprar gols, como disse o Léo. Essa é a questão. Então, assim, acho que até em relação ao Viseu, eu acho totalmente compreensível pela pressão que existe para agora no Flamengo. O título tem que ser em 2018. Eu até acho, mas eu acho que os valores, assim... quando você se livra de um jogador jovem, que no final da temporada foi bem, a torcida estava gostando dele, ele estava fazendo gol, estava correspondendo. Para trazer um cara pelo mesmo valor, que é o cara que a gente já sabe o que é, eu acho que... Mas você não acha que a resposta é assim, a pergunta a ser feita é, para 2018, tendo os jogadores que o Flamengo tem, qual centroavante você acha que tem mais chance de dar certo vestindo ali a camisa nova? Até isso eu não sei dizer. O ceifador ou isso eu não sei o Viseu? Eu acho assim, que não tem dúvida que o Viseu
tecnicamente tem mais potencial do que o ceifador. Mas olhando para o que foi o último Campeonato Brasileiro, a última temporada, Então, até isso eu não sei dizer. E vou te explicar por quê. Foi até o que eu escrevi essa semana no Twitter, teve muita gente respondeu e tal. O Henrique, como alguém falou aqui agora, vai jogar no melhor time da vida dele. Aos 28, 29 anos, sei lá quanto ele tem. No melhor time da vida dele. A minha pergunta acho que não tem resposta agora. Isso, jogar num time bom tecnicamente, vai potencializar as qualidades ou os defeitos dele? Sim, porque a questão é importante. Eu acho que esse é um ponto, porque quando um jogador, um centroavante sobretudo, joga num time que, no fim das contas, precisa dos gols dele desesperadamente para não cair, Fluminense ano passado, é uma coisa. Então o cara faz 20 gols, porque só tem ele ali para resolver esse negócio ali O no time time. normalmente joga em função O time dele. joga em função dele. Isso foi assim com ele no Palmeiras, que quase caiu, no Fluminense, que sofreu ano passado, e em outros jogadores ao longo da história do futebol brasileiro, sobretudo recente. Então, eu até anotei aqui 3 caras que chegaram no Flamengo em situações parecidas. Souza, Caveirão, tinha sido artilheiro e fez uma passagem razoável no Flamengo. O Dimba, que foi um fracasso, e o Josiel, que foi um fracasso. Você vai lembrar de outros caras que, sim, não eram bons tecnicamente, que viraram Como o ídolos. Brocador, que ele lembrou. Brocador, Gaúcho, o Nunes. O Nunes, quando foi pro Flamengo, ele destoava do time. Sim. Só que aí ele se mostrou um centroavante fazedor de gol. Muito fazedor de gol. Tem que guardar todas as proporções do resto do time e também do pois centroavante. Exato. Mas eu entendo a proporção. Se o ceifador conseguir ser o Nunes do Flamengo... Não, aí vai ser campeão de tudo. Pode ficar tranquilo. Porque ali... Tem uma coisa, ele não vem de uma praça diferente, onde a pressão é menor, onde o clube... Ele jogava no Rio de Janeiro. Sim, sabe onde o calo aperta. Não, sem dúvida. Então, assim, você pega os exemplos negativos, essa são é muito minha mais última... caras que estouraram em times onde Não, a o Dimba pressão tinha sido artilheiro pelo Botafogo, tinha sido campeão pelo Botafogo. Mas os outros não, Josiel, Souza e tal. Então, essa é a minha dúvida. Acho que se deposita uma esperança muito grande no ceifador, e eu acho que ele é um centroavante que faz gol. Sim. Isso não se discute. Mas eu acho que o desafio dele, nesse momento, vai jogar no melhor time da carreira. O que isso vai significar para ele. Assim, a questão Quando você está falando melhor time da carreira, é o melhor elenco. Esse é o melhor elenco. Não, O maior time da carreira. o melhor grupo de jogadores. O melhor grupo de jogadores que ele teve na vida. Não, mas é porque ele mesmo falou, quando você chega a um clube assim, né, dá a impressão de que... Não, mas é isso que eu cara quis nem dizer. jogou em O tanto Palmeiras tempo que ele no jogou era um time mais fraco. Todos os outros. Jogou em grandes clubes, porém com grupos com deficiências técnicas. Ele jogou em outros clubes com essa missão, não cair, salvar o time. Agora é um outro... E agora é outra E aí perspectiva. tem um outro ponto. Vender ou não vender um jovem é uma das decisões das mais difíceis que um clube de futebol pode ter. A não ser, claro, que o Real Madrid ofereça 45 milhões pelo seu jogador de 16 anos, que aí você não tem nem o que pensar, você é louco se você não vender. No caso do Viseu, tudo bem, ele pode se valorizar. Você tem certeza que esse, de repente, não vai ser o maior valor que ele vai ter por ele na vida? Pode ser. Claro que pode ser, assim, quantos jogadores você já não vendeu esperando que virasse e não virou e dali a pouco você morreu com um jogador frustrante O na Viseu mão? tem um detalhe assim, que ele já jogou com esses caras que vão jogar com ele. Sim, então. Já jogou, fez gol com esses caras. Então, o curioso, eu acho que eu concordo com a dificuldade em definir o momento exato de vender um jovem. Concordo que para este ano desafiador do Flamengo, em tese, jogadores mais experientes são mais indicados. Porém, o ano passado, o final do ano passado, o segundo semestre, quando o Flamengo tinha mais ou menos a mesma pressão, quem reagiu bem à pressão foram os jovens. Sim. Isso é curioso. Sim. Depende muito de cada clube, inclusive o Viseu. Então, o Jean estava falando do Diego, do Everton Ribeiro. Então, os caras não reagiram bem à pressão do ano passado. Né? Sim. Iniciam um novo ano, mais pressão. Os caras mais experientes têm que dar a cara para bater. É isso. Mas essa é a grande incógnita sobre o Flamengo. É que tem clubes que funcionam de fato, os jogos foram bem mas no nesse Flamengo, caso, no por exemplo, o final do Viseu é um cara que sentiu menos a pressão que os medalhões. Então, no final o dele Viseu, foi o Paquetá, então foi o final do Esses time do moleques que Flamengo. estão jogando aí agora. O Vinícius Júnior, o Lincoln. Pois é. É curioso isso. Mas a questão é que acho que um olha pro outro e fala, cara, acho que o Viseu
a gente não vai ter outra proposta desse Certo, tamanho por tudo ele, bem, não. entendo. Pois é, e Não estão outra, enxergando, e não também... enxergando uma perspectiva melhor para o Viseu. Acho que o Viseu é Exato. isso e ponto, Então. é isso. E também é Passa preciso por aí, considerar que, apesar do final da temporada positivo e tudo mais, a temporada do Flamengo vai ser muito mais dura, né, do que foi até aquele final de temporada na Copa Sul-Americana e tudo mais. O Flamengo vai jogar a Libertadores, tem uma pedreira logo na primeira fase, que é o River Plate, tem um Portão Campeonato fechado. Brasileiro com... Então, assim, tudo é muito difícil. Então, legal, os garotos reagiram bem, mas talvez o nível dos garotos hoje ainda não seja suficiente para esses jogos, para esses campeonatos. Eu acho que você tem que tentar fazer com que caras grandes, caras pesados, caras que estão acostumados a jogos grandes, rendam o que não renderam. E para mim essa é a grande incógnita do Flamengo, mais até do que quantos gols o ceifador vai ou não fazer. Mas assim, o torcedor do Flamengo esse ano, ele já não engoliu bem essa história o ano passado. Mas esse ano, definitivamente não. Sexto lugar no Brasil, terminou em sexto, certo? Não estou errado, foi sexto lugar. Sexto lugar no Brasileiro. O torcedor não vai aceitar. E final de Sul-Americana, o torcedor também não vai aceitar. Porque final de Sul-Americana, você sabe o que significa, né? Significa na primeira fase da Libertadores. Então o torcedor não vai aceitar esse tipo de coisa esse ano. Agora, pensa o seguinte... O Caldeirão vai ferver um pouco mais. O Guerreiro... Vamos supor que o Guerreiro daqui a pouco tenha redução da pena e possa jogar. Eu estou colocando esse patamar aqui, patamar de investimento, não necessariamente técnico, porque o ceifador não estaria, mas Diego, Everton, Ribeiro, Guerreiro e ceifador jogam juntos os quatro? Para mim, não. Não. Esses quatro... Então, Vai sobrar alguém. você vai deixar uma parte grande da sua carteira, vamos dizer assim, no banco em E aí algum hoje, momento. você põe o Dourado, / ceifador, ou você põe o Guerreiro? Não, assim, gente, tecnicamente não tem o que comparar, né? Eu não vou deixar o Guerreiro no banco pro Henrique Dourado, a não ser que ele esteja Certeza? muito mal. Não, certeza. Certeza. A questão, a gente vinha debatendo isso, tem as suas semelhanças com a formação do elenco do São Paulo. É difícil você escalar os dois times hoje com as contratações que foram feitas. E algumas contratações foram feitas visando a atuação imediata desses jogadores. Aí tal, esse vira treinador, né? Nesse cenário que o Léo falou do Flamengo, todo mundo à disposição, alguém sobra. Não dá para você formar o time... legal, você forma o time no papel com as grifes e depois junta... Não, Mas é diferente, Arnaldo, porque alguém sobra, mas ninguém falta. No São Paulo é outra coisa, porque sobram os caras, só que faltam caras para... Porque, né, o que eu quero dizer, você pode sim montar um time com o Everton Ribeiro, o Diego, o Guerreiro, um outro meia, deixar o Henrique no banco, você vai falar, sobrou o Henrique. Beleza, só que você tem uma linha de meias ali, formada por Everton Ribeiro, por Diego, por Everton, e você tem o Guerreiro de centroavante. No São Paulo o problema é que o jogador sobra, porque você tem dificuldade de pôr os jogadores atuando juntos, e quem vai estar jogando no time titular vai ser o Shailon, o Lucas Fernandes, o Brenner. Então, acho que tem uma diferença muito grande. Sobrar é até normal em clubes que têm muito dinheiro, que têm condições de investir. O problema é sobrar no banco quando está faltando no campo. Mas eu vejo assim, o São Paulo não pode ser comparado ultimamente ao Flamengo e ao Palmeiras, nem de longe, mas investe quase tanto nesses times. Mas... Então, mas assim, eu não acho, ainda mais depois dessas últimas contratações, tá para fechar o Valdívia, do